Estamos estudando 1 João, capítulo de número 1, versículos de 1 a 4, e estamos tentando entender algumas questões, como, por exemplo, o que leva um cristão a crer em filosofias vãs, o que leva um cristão a ser indiferente aos testemunhos de homens e mulheres de Deus, o que leva um cristão a não buscar por verdades espirituais e o que leva um cristão a preferir prisão em vez de libertação. No vídeo anterior, nós já chegamos à primeira problemática, a questão da geração, a geração atual. É o problema da nova geração. Ela tem a suposta necessidade de atualizar o Evangelho. Falamos sobre isso. Hoje vamos falar sobre a segunda problemática. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do hábito. Quando o cristianismo, ele se transforma em um hábito nas nossas vidas, o cristianismo, a fé bíblica, ela corre sim esse risco, né? De fazer com que o cristão ele não busque mais por verdades espirituais, ele prefira prisão em vez de libertação, ele não crê mais, ele passa a se tornar indiferente aos testemunhos de homens e mulheres de Deus e ele passa a crer em filosofias vãs. Por quê? Porque a fé bíblica, o cristianismo que ele vive, já não é mais algo verdadeiro, transformador, mas sim um hábito, ou seja, uma rotina. E quando o cristianismo ele se transforma num hábito, numa rotina, acaba se transformando em religiosidade, idolatria, fideísmo religioso. João ele escrevia numa época em que esse primeiro amor, o primeiro entusiasmo, a chama da devoção tinha reduzido a uma efêmera faísca. E nesta mesma igreja, a igreja de Éfeso, o próprio Jesus ressuscitado, lá em Apocalipse, ele deixa registrado: tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Está lá em Apocalipse 2,4. Então, ultimamente, nesse contexto em que lemos esse texto, o cristianismo ele tinha chegado a uma questão de hábitos, rotina, um cristianismo tradicional, um cristianismo morno, um cristianismo nominal. O povo tinha se acostumado a ele, ao cristianismo, e tinha perdido aquele assombro do novo nascimento, aquele amor, aquela empolgação do novo nascimento. Então, quando o cristianismo ele se torna um hábito nas nossas vidas, uma rotina, faz com que a fé se torne algo mecânico, fideísta, irracional. E quando nós vivemos a nossa vida cristã de forma irracional, sem a utilização da razão, do racionalismo, sem um espírito investigativo, sem questionar o que nós recebemos, nós estamos expostos a filosofias vãs, a prisões, a erros, a enganos, a sermos sim enganados por pessoas que têm outros interesses. O interesse dessas pessoas não é libertação, não é pregar o Evangelho que liberta, que traz alegria, que traz renovo, que traz a verdade bíblica, mas sim outros interesses. Então o desafio aqui é não tornar
o Evangelho, a fé bíblica, um hábito. Não tornar uma rotina, porque o hábito, a rotina, leva o cristão à religiosidade, leva o cristão à idolatria, ao fideísmo religioso, a uma fé irracional, uma fé incoerente. Apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 12:2, ele fala sobre o culto, que o nosso culto tem que ser racional. Apresentei o vosso culto racional. Então, que possamos crer em Deus de forma racional, que possamos crer na Bíblia de forma racional, que possamos viver o Evangelho através da razão, que a nossa fé venha a ser cada vez mais uma fé racional, para que ela não se torne um hábito, para que ela não se torne uma rotina, algo mecânico no nosso dia a dia. Quando nós formos ler a Bíblia, que não seja uma leitura mecânica, mas que seja uma leitura racional. Quando formos para a igreja, que não seja de forma mecânica, mas que seja com alegria, que seja através da razão. E quando ouvirmos uma palavra como esta, mas que não seja apenas mais uma palavra, mas que você utilize a sua razão, que você utilize a sua fé, mas movido pela razão, para que você possa cultuar a Deus e crer em Deus de uma forma racional.